Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre guia de alojamento local e nesta semana nós vamos abordar aqui uma temática ligeiramente diferente. Em vez de falarmos de alojamento, vamos falar sobre experiências. Experiências é uma modalidade que vocês podem usar no Airbnb para conseguirem também rentabilizar as vossas habilidades. O alojamento local está relacionado com as estadias e no Airbnb tem a possibilidade de experiências que é vocês submeterem na plataforma pode ser um jantar, pode ser uma caminhada turística, pode ser uma aula de surf, pode ser muitas coisas. Eu já tive a oportunidade de fazer uma experiência agora em finais de 2019, em dezembro de 2019, e este vídeo vai no sentido de tentar explicar mais ou menos como é que isso funciona das experiências na perspectiva do utilizador. Ou seja, eu não criei na plataforma ainda a possibilidade de fazer experiências comigo, como host, mas primeiramente quis usufruir de uma experiência para ver como as coisas funcionam desse lado, para depois conseguir, se mais tarde quiser, fazer uma experiência e ter um feedback de algo que já usufruí. Mais ou menos a experiência funciona da seguinte forma. Tal como o alojamento na própria plataforma no site tem uma fotografia identificativa da experiência, que costuma ter bastante qualidade, convém fazer-se upload para os hosts de uma fotografia bastante exemplificativa daquilo que se irá fazer. Tem uma fotografia, vocês avaliam, escolhem primeiro o local onde querem fazer a experiência, escolhem a experiência em si, que tem uma fotografia, uma breve descrição daquilo que é feito. Eu optei por fazer uma experiência que consistia em acompanhamento turístico a uma visita de uma pirâmide em Santiago de Querétaro. Ou seja, basicamente eram duas guias locais que moravam nessa localidade e elas foram-nos acompanhando na visita à pirâmide que nós fomos fazer e foram-nos explicando a história de todo o caminho, como é que a pirâmide foi construída, os habitantes que viviam há muitos anos atrás naquela localidade. Fomos percebendo um pouco sobre essa localidade e sobre o monumento em si. Bem, primeiro o que é que eu fiz? Fui à plataforma, escolhi e dá para se escolher, ou seja, o host define as datas e horas e a duração da própria experiência. Por exemplo, o hóspede, um anfitrião pode definir que a sua experiência está disponível à quarta-feira, à sexta-feira e ao domingo, e à sexta-feira, por exemplo, é às 3 da tarde e cada sessão dura 2 horas, ou seja, começa às 3, termina às 5 e inclui determinadas ofertas durante a experiência. Na oferta que eu usufruí incluía a viagem de carro desde uma determinada localização no centro da cidade, perto da pirâmide até à pirâmide, água se tivéssemos sede para nós bebermos, obviamente, incluía também uma chamada gordita, que é uma iguaria daquele local, que basicamente consiste em 2 tortilhas, uma junto à outra, abre-se a tortilha e dentro coloca-se ou carne, ou vegetais, ou muitas outras coisas, para se conseguir comer. Obviamente que a mistura terá muitos molhos para quem quiser usá-los. Eu ainda estou em fase de tentar adaptar-me aos molhos picantes, já vou conseguindo melhor, mas quem quiser tem sempre essa possibilidade de colocar picante. Essa gordita estava incluída no final da viagem. Depois regressamos ao ponto de partida e termina então a experiência. Feedback, depois como é que funciona? Depois de terminar a experiência, à semelhança dos alojamentos na plataforma do Airbnb, recebe-se um mail para poder avaliar como correu a experiência, com estrelas de 1 a 5, e depois avaliando alguns pormenores que o próprio Airbnb faz perguntas, se correu conforme as expectativas, se foi bastante apelativo a viagem, se voltaria a fazer, assim algumas questões. No início da plataforma Airbnb havia um feedback de 1 a 5, 6 subdivisões de feedback de estrelas e mais um comentário público e outro privado. Agora no feedback está muito mais para além disso. O Airbnb faz mais perguntas para conseguir determinar se de facto o anfitrião que está a fazer a experiência reúne aquilo que eles consideram requisitos mínimos para poder ter a experiência. É necessário ter um feedback bastante elevado para poder continuar com a experiência e fazê-la durante
bastante tempo. Agora falando da experiência propriamente em si. Obviamente que é, à primeira vista, nós estamos a entrar num carro de uma pessoa que não conhecemos anteriormente, não é? Para fazermos uma viagem. No entanto, nós conseguimos ver o feedback todo da pessoa anterior e, de facto, como é que as coisas correram e o que é que os hóspedes disseram sobre a experiência. Por isso, logo por aí já consegue-se ter uma pequena avaliação sobre como é que as coisas vão correr. Mas, obviamente, que isto passa por ser uma aventura, uma nova descoberta, e aquela experiência pareceu-me apelativa, escolhi, reservei, paguei por PayPal, que é o método associado à minha conta do Airbnb, e correu impecável. Eu gostei bastante. Deu para partilhar aqui algumas experiências, nomeadamente sobre a localidade, sobre destinos que gostaria de visitar, também sobre o YouTube um pouco, e foi muito enriquecedor. Gostei bastante. O que é que isto levou? Levou-me a, talvez mais tarde, se eu tiver disponibilidade, porque agora a disponibilidade não é muita, mas poder estar um pouco mais dentro disso, saber como é que funcionam as experiências. Mas para já queria-vos deixar aqui o conselho de experimentarem as experiências. Quando forem alugar e reservar um alojamento do Airbnb, seja na localidade que for, que o reservem, e se estiverem lá alguns dias, reservem uma experiência também no próprio local. Há experiências de todo tipo, de cozinha, de jantares, de visitas a monumentos, muita coisa mesmo, aulas de surf, aulas de kitesurf, etc. Aulas de fotografia, música, tudo o que vocês possam imaginar em título de experiência, e depois há experiências nas várias localidades, ou seja, vocês podem escolher uma perto daquela onde vocês estão a morar, e estou certo que vocês não se vão arrepender. Experimentem. Isto foi-vos falar sobre o feedback que eu tive de uma experiência que eu realizei. Aqui no YouTube está previsto que essa experiência mais descritiva apareça. Não sei se vai ser, provavelmente até vai ser antes deste vídeo que ela vai aparecer, se não for antes vai ser depois, mas ela já está programada para envio, vocês verem algumas partes de como correu a experiência. O objetivo deste vídeo era então darmos aqui algum feedback de como correu. Obrigado pelas visualizações. Este foi um tema que está relacionado com o alojamento local, não propriamente intrinsecamente, mas é sempre algo que se vai desenvolver e que faz parte da plataforma do Airbnb, que essa sim é o principal tema destes vídeos. Ficamos então por aqui, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!